Miguel. As 7 etapas. Núpcias unitárias. 13 de novembro de 2009. Preparação para a segunda etapa. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Bem-amados filhos da luz, onde estiverem na superfície dessa terra, em seu veículo de densidade, recebam as graças e as bênçãos do conjunto do conclave arcangélico e de minha presença entre vocês, acompanhada da radiância do arcanjo Uriel, anjo da presença. Bem-amados mestres da luz, dentro de alguns dias será aberta para vocês em vocês, no cerne de seu ser, mas também em meio a toda a humanidade, a segunda etapa da ativação de seu ser em sua divindade e em seu estado de ser. Nós, o conclave, decidimos dispensar, durante essa segunda etapa, ao mesmo tempo a terceira etapa. Doravante está vindo para vocês um conjunto de ondas e partículas relacionadas com a luz vibral, relacionadas com as núpcias celestes, já realizadas. Dentro de poucos dias, a luz irá se manifestar em meio à sua densidade, inicialmente dentro de vocês. Vocês vão constatar por vocês mesmos que torna-se possível, e mesmo intrínseco, atingirem níveis vibratórios até então desconhecidos por vocês. Nesses níveis vibratórios, vocês percebem, sentem e vivenciam, em parte, seu estado de ser manifestado nessa densidade. Os fenômenos que se denominam eletromagnéticos, solares e extrasolares, também, vão intervir de maneira especial e intensa. Isto não pode ser escondido por muito tempo. Várias coisas vão mudar, nessa humanidade, em vocês, ao seu redor e no conjunto da consciência coletiva da humanidade encarnada. Assim decretou a fonte. Assim decretou o conclave arcangélico. Assim decretaram os 24 anciãos e assim decretou Maria. Conjuntamente, nós iremos preparar a vinda do Mestre da Luz, aquele que foi denominado Cristo, que preparasse seu retorno entre vocês. Este não é um momento, mas isso é para logo. Vocês precisam então purificar, pacificar e elevar sua casa para dar lugar ao seu estado de ser, à sua divindade, à sua essência e à presença daquele que vem procurá-los. Hoje, e nos próximos dias, particularmente a partir do dia 17, vocês vão constatar, por vocês mesmos, no nível de sua própria vibração, as alterações, de maneira notável e essencial. Haverá, indiscutivelmente, nesse sistema solar, um antes e um depois. Assim, nós preparamos, dos nossos planos dimensionais, para o seu plano dimensional, o acesso à totalidade de sua vibração e de sua consciência, não mais limitada e curvada, nessa densidade. Evidentemente, algumas reações presumidas de seres hostis não serão senão medo em relação a certas consciências, em relação a certas resistências, em relação a certas coisas que se opõem à sua soberania. Vocês vão reencontrar sua soberania vibratória, sua soberania de consciência e sua capacidade para trabalhar na luz e pela luz. Então, regozijem-se e se preparem. Preparem-se para atingir uma nova etapa de sua transformação, uma nova etapa de sua expansão. Vocês são seres de luz, vocês são seres ilimitados que percorreram os caminhos da ilusão, coagidos e forçados por várias forças que literalmente tinham envolvido vocês em meio a uma ilusão. Vocês se permitiram, de fato, crescer em luz, na ausência da luz, revelar em vocês a sede da luz, a sede da verdade e principalmente a vontade de reencontrar, em vocês, isso que vocês são. Portanto, sim, se regozijem-se, pois isso é agora. À medida dos dias, a partir do dia 17, vocês vão constatar, perto do final do ano, que as coisas irão se acelerar, de maneira significativa. Tudo aquilo que ocorrer no nível de sua própria densidade, no nível de sua própria dimensão, apenas irá ilustrar o afluxo da luz, o afluxo da vibração da liberdade nesse mundo. Uma série de forças, ligadas ao passado e a forças condicionantes, vão se revoltar e se liquefazer sob seus olhos.
A desconstrução que eu havia anunciado e conduzido nos planos intermediários, depois de alguns meses, encontra-se hoje totalmente atualizada no nível da matéria que vocês habitam. Então, vai alavancar em vocês o sopro da liberdade, o sopro da alegria, o sopro do coração. Seu coração deve vibrar, seu coração deve se manifestar e se abrir para a alegria totalmente. Vocês não poderão ir contra aquilo que vocês são. Aqueles que forem contra e que se opuserem, conscientemente, à nova consciência, vão ver manifestar neles próprios uma série de fenômenos, por vezes, dolorosos. Entendam que ninguém, entre nós, nos multiversos e nas multidimensões, deseja isso. Vocês serão, vocês mesmos, responsáveis por sua liberdade e responsáveis por seu próprio encadeamento. Não há nada que possa, exceto seu próprio temor, se opor à revelação final da luz. A revelação final da luz não significa dizer fim dessa dimensão, mas, sim, a abertura total dessa dimensão para a luz. Isso significa que as zonas de sombra e tudo aquilo que está literalmente enganchado e enredado no princípio de poder, vai desaparecer. Sua soberania é sua recompensa. Sua liberdade é sua recompensa. Vocês nada têm que temer diante disso que vem. Vocês têm que confiar, que acolher, para viver na unidade. A unidade firma, se vocês a desejarem, e nós almejamos isso para vocês, o fim da dualidade, o fim das forças de oposição e de retração que tinham impedido, de uma maneira ou de outra, que reencontrassem sua soberania integral. Hoje é um grande dia. O dia 17 será, como eu havia dito, uma reversão importante em meio à história da humanidade. A forma como isso irá acontecer não tem importância. Sejam quais forem as manifestações humanas de desacordo, sejam quais forem as manifestações terrestres de acordo, sejam quais forem as manifestações dos elementos, não tenham receio. Tudo está na ordem e na paz, em meio à revelação que vem. Vocês têm apenas que aumentar suas próprias vibrações. Vocês têm apenas que se tornar seu próprio mestre por seu abandono à luz que está vindo. Nesta condição, vocês vão encontrar a segurança, vocês vão encontrar a alegria e vocês vão habitá-la, aconteça o que for fora de vocês. Nós lhes pedimos então, e durante o período que vai do dia 17 de seu mês de novembro até o final desse ano, que denominam 2009, para se prepararem, de maneira intensa e vibratória, para acolher a luz do Mestre. Isso irá revelar o que vocês são, o que vocês têm sido, o que vocês têm empreendido como caminho nessa dimensão, nessa vida e em outras vidas. Mas, além disso, vocês irão reencontrar, também e sobretudo, a filiação, as linhagens espirituais que os sustentaram, no sentido exato do termo, em meio a esta manifestação. Uma série de poderes que havia sido ocultada, uma série de dons que havia sido escondida, vai se manifestar de novo em meio à sua consciência, em meio ao seu corpo de personalidade. Ninguém poderá enganar ninguém, pois vocês vão ver claramente nas situações, nos seres que estarão à sua frente e em reação a vocês, em ressonância com vocês em meio à sua evolução. Nós lhes pedimos então para jamais trapacear, para estarem em concordância com vocês mesmos, para não mais participar de qualquer jogo de poder, de sedução ou de manipulação. É nessa condição que vocês conectam com os domínios da luz e do estado de ser. Não há outra. Não há karma. Não há limite de idade, de sexo, de condição ou de crença que possa impedir isso. Somente sua vontade de permanecer sob a influência do poder ou de manifestar seu poder sobre outro ser, além de vocês, ou sobre uma situação onde vocês não têm que se envolver, vai pressioná-los a permanecer sob esses esquemas de influência. Nós esperamos que vocês estejam suficientemente crescidos, suficientemente despertos, para acolher a liberdade, pois isso que vem é realmente a liberdade. Jamais se esqueçam de que a luz é vibração, de que a luz é consciência e de que a luz é iluminação e libertação.
Jamais se esqueçam de que vocês devem encontrar, totalmente, seu poder sobre vocês mesmos e, sobretudo, sobre isto que, até agora, os tinha aprisionado em seu corpo, em seu mental, em suas emoções, em seu papel social e em suas linhagens hereditárias. Vocês devem, hoje, proclamar sua libertação para acolher o Mestre da Liberdade. Hoje, a força é instilada em vocês. A partir do dia 17, vocês vão notar uma nova força, uma nova consciência, uma nova intenção em sua própria manifestação, em seu mundo, em seu ambiente e em sua vida. Isso é agora. Aí está o anúncio que eu tinha que dar a vocês. Eu vou começar, em vocês, em meio ao conjunto dos seres desse planeta, pela graça da fonte da Divina Maria, pela canalização dos 24 anciãos, juntos, nós iremos efetuá-lo. Nenhuma força adversária à luz, que se considere como tal, poderá intervir ou interferir em nossa manifestação em meio a esta densidade. Busquem em vocês para receber a luz, para receber o fogo, em seu peito, para reencontrar seu estado de ser. Vocês serão auxiliados, para isto, a partir do dia 17, pela vibração da presença do Arcanjo Uriel, que pode, pela graça da fonte, manifestar sua presença e sua radiação na Terra muito mais cedo do que o esperado. Como vocês sabem e como vocês têm constatado, uma série de forças ligadas a forças do medo e ligadas a forças de aprisionamento, tentam nos tomar de sobressalto. Eu me dirijo solenemente a todas elas. Vocês não podem mais, de uma maneira ou de outra, manipular, escravizar ou tramar qualquer coisa. O momento da liberdade chegou. O momento do fogo do amor chegou. O momento é do despertar, na totalidade. Vocês não podem, de qualquer maneira e de qualquer modo, limitar ou desacelerar isso. Eu diria: a festa acabou. O convite é para a luz. O convite é para a verdade. O convite é para a unidade. E o convite é para a alegria. Então, durante este período, vocês estão convidados, todos vocês, sem exceção, a vibrar em seu coração. Quer vocês se beneficiem das sílabas e dos sons sagrados, transmitidos por Metatron, quer vocês utilizem técnicas apropriadas, não importa. A técnica ou o meio que irá desencadear em vocês as vibrações do fogo sagrado será, para vocês, a técnica adequada. Cabe a vocês se dedicarem o máximo de tempo possível para sua própria libertação. Nós contamos com vocês. E vocês podem contar conosco. Vocês são seres de total liberdade e de total luz. Eu tenho passado o meu tempo repetindo e afirmando isso a vocês. É tempo, agora, de viver integralmente, pois a luz estabelece seu reinado, o reinado da liberdade e reinado da soberania, em meio mesmo a essa dimensão. O espaço/tempo em que vocês vivem, e que foi forjado e encurvado, vai se realinhando, agora, a toda velocidade. As 3 camadas de falsificação, denominadas ionosfera, magnetosfera e heliosfera, tornaram-se totalmente permeáveis aos raios cósmicos, aos raios da luz e às nossas dimensões. Isto significa que não existe mais obstáculos técnicos para nossa intervenção nessa dimensão. Não há nenhuma restrição à nossa manifestação. Nós a faremos em função de seus apelos, em função de seu desejo de liberdade e de libertação, em função de seu desejo de reencontrar a unidade, sobretudo, o estado de ser, ou seja, a totalidade do que vocês são. Na jornada do dia 17, eu voltarei para participar dessa efusão de libertação. Eu vou pronunciar apenas algumas palavras, permitindo-lhes escalar, durante o período de 17 de novembro até o final do ano, as etapas que vão levar ao estabelecimento de sua soberania total nessa dimensão. Hoje, contudo, pela minha presença antecipada, dando-lhes previamente o que irá se manifestar no dia 17, o fogo do amor vai penetrar em vocês às 12 horas, hora francesa, no nível da coroa da cabeça, no nível da coroa do coração e, certamente, na totalidade de suas estruturas físicas. A hora do despertar de suas células, a hora do despertar disso que vocês são, chegou.
Se vocês tiverem, em relação a isso, alguma pergunta, eu tentarei elucidar. A palavra então é de vocês, referente ao estabelecimento desta segunda e terceira etapas. Se vocês tiverem, em relação a isso, perguntas, eu quero dar um esclarecimento suplementar. A palavra é de vocês, em relação ao estabelecimento desta segunda e terceira etapas. Pergunta: isto significa que o prazo final inicialmente previsto foi adiantado, já que a segunda e terceira etapas foram unidas? O prazo final, aquele do mês de maio de seu próximo ano de 2010, é sempre real. Simplesmente, as condições e o modo de chegada é que serão profundamente diferentes. Tudo que foi ocultado sobre quem vocês são, tudo que os constrangia, irá desaparecer até lá. Pergunta: isso significa que a vibração crística irá se manifestar em nós? A vibração crística e o Mestre da Luz, em sua vibração e em sua presença, irá se aproximar inexoravelmente de vocês. Ele poderá, como nós lhes dissemos, tomar lugar em meio ao seu próprio coração, quando chegar a hora. Vocês irão se fundir com ele, na unidade e na verdade. Mas isso não será imediatamente. Entretanto, muitos de vocês, na vibração do estado de ser, na vibração da luz, vão discernir, vão sentir a presença dele e irão se unir então a ele, de forma intensa. Pergunta: poderia explicar mais sobre a fusão das nossas radiações com as de Cristo? Assim que a magnetosfera tiver quase desaparecido, ser-me-á possível fundir minha radiação com a radiação de Cristo. Isso estará efetivado antes do final de seu ano. Pergunta: isso responde ao objetivo preciso das evoluções em andamento ou isso é a lógica da evolução normal? Os dois ao mesmo tempo. Haverá, em sua densidade, em breve, o acesso, para todas as suas consciências, às esferas da unidade. Isso irá então firmar o fim absoluto daquilo que vocês chamam de sua consciência, nessa densidade. Isto irá se tornar possível pela efusão, em vocês, da consciência de Cristo Miguel e da consciência de Maria. Isso irá afirmar em vocês a revelação, em vocês, de suas 4 linhagens espirituais e seu retorno aos mundos da unidade. Isso será realizado pelo fogo do amor e pela luz. A vibração da consciência, transformando sua própria consciência, em outras esferas de vida. Pergunta: até quando teremos eletromagnetismo na Terra? No máximo, até seu anos de 2012. Até lá, muitos seres humanos já terão passado em outras vibrações e em outras consciências. Pergunta: quando você diz que eles terão passado em outras vibrações e em outras consciências, isso significa que eles terão deixado este plano? Evidentemente. Mas deixar este plano não significa morrer, daqui para frente. Quando você dorme à noite, sua consciência viaja. Do mesmo modo, quando você deixa esse corpo, na porta denominada morte, sua consciência continua a jornada dela. Do mesmo modo, deixar este plano significa deixar este plano para continuar em outro plano. Isso é chamado de translação dimensional ou ascensão. É isso que está começando a se manifestar para vocês, em vocês e ao redor de vocês. Pergunta: qual a diferença que há entre a conjunção da fonte, Espírito Santo, Metatron e a conjunção de Cristo, Miguel, Maria? Em meio aos multiversos, em meio às multidimensões, os membros unificados da luz são apoiados vibratoriamente pela triunidade. Ela é constituída pela fonte, por Maria, por Miguel ou Metatron. Em meio à sua densidade, a denominação falsificada Pai/Filho/Espírito Santo irá restaurar sua verdade na nova triunidade denominada Cristo, Maria e Miguel. Não há diferença, há uma distinção de acordo com as dimensões. Mas, vibratoriamente, corresponde ao despertar que eu anunciei a vocês. Pergunta: qual poderia ser a reação dos líderes desse mundo ou das pessoas poderosas desse mundo? Eles deverão mudar. Eles irão discutir.
Eles irão se afobar. Mas isso é problema deles. Não é problema seu, nem problema nosso. Pergunta: isso significa que eles não poderão mais nada impor? Tudo é questão de nível e de elevação vibratória. A luz que vem a vocês, e sua reação dentro de sua própria luz, que é a elevação, irão aniquilar completamente o mínimo desejo de manifestação de poder e influência. Ou pelas manifestações ligadas à interrupção, de um modo ou de outro, dos modos de manter o poder, denominados dinheiro, mídia, eletrônica e outros, ou meramente através da elevação vibratória de sua consciência, mas se ela for suficiente, e se nossa redução vibratória até vocês for suficiente, eles não vão mais conseguir iludir vocês. Lembre-se de que, seja qual for seu nível vibratório, cada um, no nível do ser humano, irá discernir a verdade. Ao discernir essa verdade, muitos seres irão se opor ao que corresponde, para eles, o fato de estarem sendo enganados. Outros, que estarão em níveis vibratórios mais elevados, vão aquecer, vão concordar e vão evoluir ao deixarem simplesmente o que pertence ao passado. Aqueles que se opuserem não terão nem poder nem condição de se opor. Nós temos, de forma determinante e de forma definitiva, preparado o que devia ser reparado em meio à sua dimensão falsificada. Isso foi realizado por nossa ação no nível do Sol e do conjunto dos planetas mais externos de seu sistema solar. Só falta ser manifestado em sua densidade. Pergunta: quando você fala de Sol exterior, trata-se do segundo Sol que deve substituir o Sol atual? Trata-se da reunificação daquele que vocês chamam de Sol com o verdadeiro Sol. Ele também foi falsificado e separado como vocês. O Sol verdadeiro é a luz que não projeta a sombra. É isso que existe quando vocês vivem em dimensões unificadas, onde a luz não vem de um ponto, mas vem do conjunto. Pergunta: quando esse dia chegar, devemos cantar aleluia? Se os deixar felizes, isso é muito além. Vocês não vão entender o alcance enquanto não viverem isso. Pergunta: no que iremos viver, enquanto encarnados, irão surgir momentos mais ou menos difíceis de reajustes. Como saber se esses ajustes são etapas que realmente estão nos levando ao estado de ser? Essa pergunta mantém a dualidade. A partir do momento em que seu nível vibratório se elevar, sejam quais forem as consequências, no nível desses corpos, elas não terão importância diante da evolução de sua consciência. A vibração transforma os corpos e a consciência. Quando a consciência se estabiliza na vibração, o que o corpo manifestar, seja resistência ou ajuste, não tem qualquer tipo de importância. Pergunta: por que não podemos ter acesso às nossas linhagens espirituais antes da translação? Porque o acesso às suas linhagens espirituais firma a conexão vibratória com sua unidade. O restante, aparecendo antes ou não sendo seguido dessa conexão, seria curiosidade inútil. E o mesmo ocorre em relação às memórias do que vocês chamam de vidas, nessa falsificação, a memória de vidas passadas. Isso não faz muito sentido e nem interessa enquanto vocês não forem capazes de transcender esta dimensão da dualidade e, portanto, a lei do karma. Pergunta: por outro lado, qual é a razão ou efeito particular de contatar de novo as 4 linhagens, enquanto ainda estivermos encarnados, antes da translação? Preparar sua translação. As consciências não vão viver o mesmo tipo de translação. Nem será simultâneo. Nem terão o mesmo objetivo. Nem o mesmo destino. Em suma, vocês não irão para o mesmo lugar, nem no mesmo momento. Querer colocar a humanidade e todas as consciências atualmente presentes nessa dimensão na mesma cesta, não tem sentido. Há muitas moradas na casa do Pai. Todos vocês têm origens estelares diferentes. Todos vocês têm caminhos dimensionais diferentes. Pergunta: você falou das pessoas que poderão estar em oposição aos acontecimentos que irão ocorrer. O que será da consciência delas? É o caminho e a função delas.
Não há mais o que falar sobre isso. Seu olhar e sua consciência não devem se importar com essas reações, mas vocês devem estar na ação vibratória de sua própria luz. Ocupem-se de vocês mesmos e de seu coração. Essa é a melhor maneira que vocês poderão ajudar a humanidade. Sair da personalidade, romper os vínculos, sejam eles quais forem, elevar-se além disso, a fim de recuperar a liberdade e o sentido do verdadeiro serviço e não do servilismo. Qualquer olhar voltado para o exterior, e vocês terão a capacidade para sentir isso, qualquer olhar voltado para um sentimento de querer ajudar ou de querer se opor, irá diminuir sua vibração. Vocês vão entender, então, os mecanismos de funcionamento. Sem passar pela cabeça ou pelo intelecto, sem passar pelo sentimentalismo, sem passar pela emotividade, mas unicamente pela vibração, vocês terão como se elevar, vocês terão como se enriquecer. A escolha é de vocês. Pergunta: há tanto tempo estamos sujeitos às forças eletromagnéticas presentes nesse plano, como fazer para que elas não reduzam tanto nossas vibrações? Elas não vão conseguir reduzir sua vibração a partir do momento em que sua consciência não lhes der crédito. Gradualmente e à medida que vocês perceberem e sentirem em sua coroa radiante da cabeça e na coroa do fogo do amor, em meio ao seu coração, vocês vão entender a natureza e vocês não estarão mais submissos, apenas de maneira limitada, ao eletromagnetismo. Dessa maneira, o que vai guiar não será o que vocês pensam. O que vai guiar não estará ligado à chantagem, seja qual for, nem a laços de poder, mas, sim, à vibração. O que eleva e alivia vocês, irá colocá-los na alegria e em contato com a energia da presença e com o anjo da presença. O que sobrecarrega vocês irá remetê-los aos problemas e às preocupações, e isso será imediato. Pergunta: isso significa que iremos recuperar nossa natureza divina? Vocês irão recuperar sua unidade e sua natureza verdadeira e real. Sua natureza é a de uma semente estelar. Vocês vão se tornar de novo, em outras palavras, sua própria fonte, pois vocês são a fonte. Pergunta: o que vivemos, na encarnação, como integração desse processo ligado ao corpo de estado de ser, levará diretamente à integração na fonte, ou isso é uma etapa? Trata-se, na verdade, da última etapa. Não haverá outras, nessa dimensão. Pergunta: tem a questão dos asteroides que se chocariam com nosso planeta. Ainda é real, ou os movimentos vibratórios, no momento, são suficientes para todas essas mutações? Tudo vai depender de sua capacidade, individual e coletiva, para responder à luz e se tornarem, vocês mesmos, a luz. Entretanto, sejam quais forem os tipos de eventos em sua densidade, eles nada são em relação ao que vocês são e em relação à luz. E então, seja o que for que acontecer, vocês estarão em reação ou em elevação. O que vem é a luz. E nada mais. O que eu lhes proponho agora, como um tipo de preparação para o dia 17, é para viver as primícias disso. Assim, eu lhes dou minhas bênçãos e peço para colherem, nesse círculo restrito, a vibração do anjo da presença, acompanhada de minha nova vibração de consciência, em conjunção com Cristo, durante alguns instantes, juntos e em comunhão. É isso que vamos realizar no dia 17, durante 1 hora. Agora, eu lhes digo, até muito em breve. Autris Dimensirons. Tradução para o português: Zulma Peixinho.